Fica doido. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Ouvir Direito. Olá todo mundo. Saudade que eu tava de gravar com vocês, verdade, gente. Tem tanto muito tempo, né? Não se fala. Não, aí temos uma turista aqui. Temos de Direto volta, do túnel do tempo. depois de 3 episódios. Mas saudade maior tava do croissant de presunto e queijo, Não vou que é negar. maravilhoso. Não podemos negar que é a coisa mais maravilhosa que temos. Pessoal, hoje o tema tá incrível. É um tema super interessante que a gente vai tratar com uma convidada super especial. Bom, hoje nós vamos falar de políticas públicas diversas da prisão para poder combater a reincidência e demais temas que têm a ver com o direito penal e processo penal voltados à área da mulher. Para poder tratar desse assunto com a gente, eu estou com ela, que é graduada em Direito, especialista em Gestão em Segurança Pública e Direito Público, com ênfase em Penal e Processo Penal. Delegada da Polícia Civil desde 2007. Atualmente, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Espírito Santo, sendo responsável por gerir e coordenar todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher do Estado, bem como o plantão especial de atendimento à mulher da Grande Vitória. Seja bem-vindo, delegada Cláudia Dematê. Obrigada, gente. Obrigada, senhora, por estar conosco. É uma honra estar aqui com vocês e eu também amei esse croissant. Maravilhoso, não dá para negar. E tá é uma certo. honra estar aqui com vocês hoje, em nome da nossa divisão especializada de atendimento à mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, para estarmos dialogando sobre uma temática extremamente importante, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é um fato, é uma realidade, não só do Brasil, mas infelizmente isso acontece em âmbito mundial. Então eu acho muito importante, em um programa desse, como o de vocês, voltado por um público muito amplo, que são estudantes de direito, mas também nós temos um público que não é de estudantes de direito. Eu acho que quando nós falamos dessa temática, é importante dialogarmos isso com a sociedade. Sim. Então, eu estou muito honrada, em nome da nossa divisão, de estar aqui com vocês nesse programa. Feliz tá, gente. Pessoal, vocês que estão ouvindo, gostarem do tema, quiserem conhecer mais o trabalho da delegada Cláudia, vocês podem seguir ela pelo Instagram, que é @Claudia_Dematê. Se escreve com D-E-M-A-T-T-E, certo? @Claudia_Dematê. Bom, doutora, a senhora é delegada desde 2007. Desde 2007 a senhora atua na área da mulher ou não? Não diretamente em 2007. Quando eu entrei na polícia, a minha primeira localização ela foi no interior do estado. Eu respondia pelos municípios de Montanha, Mucurici e Ponto Belo. Depois de um ano, eu fui localizada aqui em Vitória, na capital, como delegada titulada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória. Sim. E agora, desde 2018, com a criação da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, eu sou delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. E já atuei também como delegada titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que também tem um enfoque nessa área de violência contra a mulher. Então, o que acontece? Doutora, e no interior é diferente da capital? Como que é? Essa violência acontece em todos os lugares? Sim, infelizmente sim. Essa realidade, infelizmente, quando nós falamos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós estamos falando de uma violência que ela é cultural. Ela é fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal. E isso acontece, quando a gente fala de violência doméstica, fala assim, doutora, mas isso acontece apenas em uma camada social, é só uma camada social menos favorecida ou mais favorecida? Não, por ser cultural, ela acontece em qualquer lugar. Ela acontece na capital, ela acontece nos grandes centros, ela acontece no interior. No interior, quando eu fui localizada no município de Montanha,
Eu atendi casos estarrecedores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Teve um caso que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento de maneira alguma. Ele trabalhava numa fazenda. Sem que o patrão dele perceber, ele pegou o trator da fazenda, ele foi até o centro da cidade e ele viu a ex num orelhão, ele passou com o trator em cima dela. Nossa. Ela não morreu por um milagre, ela perdeu a parte da pele dela, do lado esquerdo, todinha. Nossa. Ela perdeu vários dentes da boca. É isso que eu ia falar. Não é pior a impunidade no interior, que eu tenho essa sensação. Pelas pessoas terem menos informação, de repente por ter menos profissionais, menos polícia no interior. Não, na capital a gente vê muito. Não, hoje em dia, o que acontece? Você tem hoje, tanto aqui no estado, em outros estados, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, em vários municípios também do interior. E além disso, além dos municípios que podem não ter uma delegacia especializada, esses policiais, eles têm uma aptidão para poder atender esses casos também e devem atender. Por isso da importância de nós trabalharmos sempre com a qualificação dos policiais. Porque nós precisamos ter policiais, e não só policiais, todos os operadores do direito, porque existe uma rede de proteção à mulher. Então são juízes, promotores, defensores, também a parte psicossocial que pode ser realizada pela prefeitura por meio dos CRAS, dos CREAS. Isso é geral. Então o que acontece? Como eu narrei para vocês a história, um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Acha que a mulher é posse, que é propriedade. E isso acontece igualmente em todos os locais. Doutores, só acontece no Brasil? Não. Isso acontece em todos os países. Nós recebemos um tempo atrás, aqui no estado, uma equipe de reportagem da França. As repórteres narraram pra gente que a violência contra a mulher na França é elevadíssima, só que extremamente subnotificada. Lá eles não possuem uma legislação específica, como nós temos a Lei Maria da Penha, relativo a esses casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então isso ocorre em vários locais do mundo. O que nós precisamos é dialogar sobre isso, trabalhar para desconstruir esses valores machistas que existem na sociedade, lógico, realizar a repressão sim, a responsabilização das pessoas que cometem esses atos, desses homens que insistem em praticar esse tipo de conduta contra as mulheres, mas temos muito que trabalhar com a prevenção. E como eu falei para vocês, quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, falando aqui, na realidade no nosso Brasil, essa violência, infelizmente, ela sempre existiu na sociedade, como eu ressaltei para vocês, fruto dessa sociedade machista de cultura patriarcal. Só que antes da Lei Maria da Penha, que é de 2006, a maioria dos crimes resultantes de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher, eles eram considerados crimes de menor potencial ofensivo. O que é isso? São crimes que, em regra, eles não dão margem à prisão em flagrante desse autor, não dá margem à instauração de um inquérito policial para apurar esse crime. O que acontecia antes da Lei Maria da Penha, quando uma mulher era vítima de violência doméstica e familiar, e ela procurava uma delegacia, ela registrava um boletim, ela representava contra esse autor, era lavrado um termo circunstanciado, que é um procedimento muito mais simplificado, de competência dos juizados especiais criminais. Isso ia para o juizado especial criminal e o que nós vimos, na maioria das vezes, era a condenação desses homens autores de violência ao pagamento de uma cesta básica. E eles usavam esse tipo de condenação ainda para desestimular e desencorajar a vítima a denunciar, falando que ela valia uma cesta básica, que ela estava tirando alimento da boca dos próprios filhos. Você acha que a mulher tinha com isso algum estímulo, algum encorajamento para buscar as delegacias e denunciar? A minoria. Então, nós trabalhamos muito tempo com uma subnotificação extrema desses casos de crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, por muito tempo, o movimento de mulheres no Brasil lutou para que se tivesse uma legislação específica que viesse punir com mais rigor esses homens autores de violência, bem como, isso que é muito importante da Lei Maria da Penha, veio criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha ela foi muito sábia, porque ela veio falar, existe a importância da repressão, existe a importância da responsabilização desses atos, que eles configuram crimes, sim, existe, mas existe uma importância extrema no trabalho da prevenção.
Então a lei ela foi muito completa em dizer isso. Por isso que a Lei Maria da Penha, inclusive, ela é considerada a terceira melhor lei em âmbito mundial no que se refere ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então essa lei, desde que ela foi criada, e o que ela fez? Ela veio expressamente proibir a aplicação da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, aos crimes resultantes de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. Então hoje, se o autor está no estado flagrancial, ele vai ser preso e autor em flagrante. Se não for estado flagrancial, a vítima buscando a delegacia, registrando boletim de ocorrência, se instaura inquérito policial, ela pode solicitar as medidas protetivas de urgência. E aí o que aconteceu desde a criação da Lei Maria da Penha? Houve um aumento enorme do número de registros de ocorrência. Só que, muitas vezes as pessoas falam assim, doutora, então quer dizer que com a Lei Maria da Penha aumentou a violência doméstica e familiar contra a mulher? Não é isso. Não é só isso. O que acontece? Que a gente tem que deixar claro. Como a gente conversou, essa violência ela sempre existiu. Só que antes era extremamente subnotificada. Com essa lei, com as mulheres tendo consciência dos seus direitos, do que essa lei veio trazer de proteção, esses casos, eles passaram a deixar de ser subnotificados. Quando nós recebemos as mulheres na delegacia, por vezes, nós recebemos senhoras, por exemplo, casadas há 20, 25 anos. Você pergunta, Dona Maria, é a primeira vez que a senhora sofreu essa violência? A resposta em geral é não. Doutora, tem 20 anos que eu sofro violência todos os dias. Então essa violência aumentou? Não. Ela está deixando de ser silenciada, subnotificada como ela era antes. Só que isso é um fato. Essa questão da subnotificação está deixando de acontecer e a ocorrência de um registro desses casos cada vez maior. Só que a gente tem que analisar também uma análise sobre o enfoque de um aumento real, sim, dessa violência. O que eu falo de um aumento real? Hoje, cada vez mais, as mulheres estão se empoderando. Só que, infelizmente, ainda na nossa sociedade, em razão dessa cultura machista que nós temos, essa cultura patriarcal... O cara não aceita. O cara não aceita. Eu te dou exemplos práticos. Isso é a nossa realidade diária nas nossas delegacias especializadas no nosso plantão. Um tempo atrás, uma das nossas delegadas plantonistas, doutora Silvana Soeiro, ela recebeu um caso no plantão de um homem que foi preso em flagrante, que retrata muito bem essa questão da não aceitação do empoderamento da mulher pelo homem. Esse homem que foi preso, ele nunca deixou a mulher estudar e trabalhar. Como se ele tivesse o direito de não deixar a mulher estudar e trabalhar. Aquela velha cultura, que a mulher posse é propriedade dele. E ele falava para ela bem o seguinte, que lugar de mulher é em casa com a barriga no fogão. Era a frase dele, para ela. E por muito tempo, essa mulher vítima, ela não se via como vítima. Porque o que acontece? Como a gente está falando de uma cultura que é enraizada na nossa sociedade, também está enraizada aquilo está naturalizado. Ela, por vezes, entendia que ela tinha que estar naquele papel submisso ao que o marido dela estava impondo a ela. E que, na verdade, ele estava querendo o bem dela. E ela, por muito tempo, ela não se via. E quando a gente fala de violência doméstica, por ser muito complexa, a vítima, por vezes, não se enxerga como vítima, até porque sofre uma violência psicológica extremamente grande. E ela não consegue entender, por vezes, ter a compreensão do que ela está vivendo é uma violência. E o autor, por vezes, não se enxerga autor. Porque a frase dele, geralmente, quando a gente recebe eles, é: nossa, doutora, mas eu sou um excelente pai de família, trabalhador. O fato dele ser um excelente pai de família, trabalhador, não exclui, não é isso, Abner? O fato dele ter praticado um crime. É isso que é o problema. E o grande problema é o seguinte: quando a gente fala de violência física é muito fácil de ser percebida. Ela deixa marcas. Todos nós estamos vendo. Tá ali, a olho nu. Só que a violência, e a lei é muito clara nesse sentido, a violência doméstica familiar, quando a gente está falando de violência doméstica, essa violência não é só física. Ela pode ser moral, e geralmente começa com a moral por meio dos xingamentos, humilhações, subjugações, que, por exemplo, vão configurar, por vezes, crimes contra a honra, como calúnia, injúria, difamação. Ela pode ser psicológica, por exemplo, por meio de uma ameaça. Imagina uma mulher que ela escuta do seu marido todos os dias: eu vou te matar,
eu vou te matar. Imagina, ela dorme, ela não dorme. Ela dorme com medo. Verdade. E se ele tá com uma faca, não é isso? E se ele tá com uma faca? Se ele tá com uma arma, ele vai me matar. Imagina, como que fica o psicológico dessa vítima? Violência pode ser patrimonial. Eles acham, por exemplo, que tem que ter acesso à senha, a tudo. Ou, por exemplo, a gente já viu casos aqui no estado de homens que agrediram suas mulheres porque ela postou uma foto sozinha no Facebook sem ela. Ou seja, ela está mostrando que ela está sem o dono dela. Olha isso. É a posse, né? É a posse. Olha o grau de absurdo disso. A violência pode ser sexual. O marido, um companheiro, namorado... Estupro, né? Exatamente, que obriga a mulher, mediante violência ou grave ameaça, a praticar condição carnal ou qualquer ato libidinoso, vai sim responder por um crime de estupro. Então, eles, por vezes, não entendem isso. E essa vítima desse caso específico que eu estava narrando para vocês, ela, por vezes, por muitos anos, ela não se enxergou, não se entendeu vítima. E depois de um tempo, ela começou a ver matérias, a ver reportagem, ler no jornal, a conversar com as amigas. E ela começou a entender que ela era vítima de um relacionamento abusivo, que ela era vítima de violência doméstica. E aí ela começou a querer se empoderar, falar, eu vou me empoderar. E ela falou para ele, chegou para ele e falou assim, eu vou estudar, eu quero fazer uma faculdade. E quando ela falou isso para ele começou a rir, desdenhar dela, falou assim, eu não vou nem impedir você de fazer isso, porque você é burra. Você não vai conseguir mesmo. Faz aí o que você está falando que você vai fazer. E ela começou a estudar. Fazer supletivo, pela internet fazer cursos. E ela conseguiu, depois de um tempo, ser aprovada e passar na faculdade. Quando ela foi aprovada e passou na faculdade, falou com ele, eu vou começar a cursar. O que ele fez? Deu uma surra nela. Agrediu essa mulher fisicamente muito. Ela chegou no plantão extremamente lesionada. E a frase dele para ela, quando ele estava agredindo, bem como quando chegou no plantão, na frente da autoridade policial, foi que eu casei com uma mulher burra. Se eu quisesse uma mulher inteligente, eu buscava nos bancos da faculdade. Isso é um exemplo claro da não aceitação do homem, do empoderamento da mulher. Infelizmente, desse enfoque, quando eu falo nesse enfoque, nós falamos de um aumento real. Então, hoje, nós temos um número de casos que estão cada vez maior. O ano passado, aqui no estado, foram mais de 16 mil boletins de ocorrência registrados só nas nossas delegacias especializadas. Doutora? Ou isso é um motivo de tristeza? Nesse enfoque que nós estamos rompendo esses ciclos de violência e estamos começando a apurar e a responsabilizar quem insiste em praticar um crime desse, isso é uma vitória. E eu acho que um outro ponto também, doutora, que é muito importante nessa história, é exatamente esse pensamento enraizado, esse pensamento machista, esse pensamento de posse, porque, igual você disse no início da sua fala, não adianta nada ter lógico que tem uma lei própria, tem a repressão, tem os crimes especiais, os crimes específicos, só que de nada adianta, e a gente repara, só prender, só esse pensamento de punir. Porque a gente vê que a mentalidade vai ser a mesma. Vai entrar no presídio, vai sair de com a mesma lá mentalidade. e repete a agressão. Sim, perfeito. Vira um ciclo. Então, é muito legal a gente discutir e tentar discutir, além desse ideal que o pessoal pensa, não, polícia de um lado, direitos humanos de outro. Não é isso, tudo tá junto, porque todo mundo quer a mesma coisa. Então, a parte que eu acho muito interessante também, importante, é a gente discutir exatamente isso. Perfeito, Diana, sua fala do Abner. Isso é perfeito, porque o que acontece? Quando a gente está falando de uma violência doméstica e familiar, essa violência é complexa. Complexa em todos os sentidos, complexa no enfrentamento, complexa em vários enfoques. Por quê? Por exemplo, quando a gente fala de um crime de roubo, de furto, a pessoa que foi vítima daquele crime de roubo e furto, quer ver o autor daquele crime? Tem algum vínculo? Quer nunca mais ver o autor daquele crime? Agora, quando a gente está falando de um caso de violência doméstica e familiar, nós estamos falando de casos em que existem vínculos de afinidade, de afetividade, de parentesco entre a vítima e o autor daquela violência. Como que não é simples assim. Tem filhos. A gente estava falando da questão do aumento das denúncias. Esse aumento aconteceu sim e vai acontecer cada vez mais. Só que ainda assim, nós temos várias vítimas que ainda sofrem caladas. Seja por causa da vergonha,
do medo, vergonha de serem julgados pela família, pelos vizinhos, pelos amigos, medo de sofrer uma violência pior. Por conta dos filhos. E às vezes ela quer a manutenção do relacionamento, só não quer ser agredida, nem apanhar. Por causa da questão do vínculo que possui com aquele autor. Tem filhos, por vezes, com aquele autor. Tem a questão da dependência econômica. Porque você tem isso. Analise a situação dessa vítima que eu narrei para vocês. Ela nunca pôde trabalhar. Ela tinha uma dependência econômica e nem estudar, nem trabalhar. Ela tinha uma dependência econômica extrema. Então, quando a gente está falando de uma violência doméstica, familiar contra a mulher, é uma violência complexa. Não é fácil de ser resolvido. E quando se fala nisso, como eu disse até no início da fala, como a Diana bem lembrou, as pessoas só pensam no enfoque da repressão. A repressão é necessária? É. Por quê? Existe necessidade de responsabilização por esses atos que configuram crime. Fato. Nós, por exemplo, aqui no Estado, nós estamos realizando operações constantemente. Porque nós sabemos, por exemplo, existem casos que se a delegada, uma das nossas delegadas, não representar pela decretação da prisão preventiva daquele autor, essa prisão deferida, e esse mandado não for cumprido hoje, aquela vítima vai morrer. Porque existe uma ameaça real e iminente que a vida daquela vítima vai ser tirada pelo aquele autor daquela violência. Então a repressão é necessária? É. Nós estamos realizando diversas operações, prisões em flagrante. Para vocês terem ideia, aqui no Estado, ano passado, foram quase 2.000 homens autores de violência presos aqui. Foram mais de 1.500 presos em flagrante. Nossa. Só nas nossas operações Marias foram 390 homens autores de violência presos. É importante a repressão? É. Mas como você muito bem ressaltou e vocês ressaltaram, não adianta só a repressão. Não adianta eu prender o seu João, que bateu na Dona Maria, que ele cresceu exatamente entendendo que ele é dono dela, que ela tem que ser subjugada a ele, que esses conceitos de masculinidade que entendem que até porque quando a gente fala de patriarcado, um dos elementos do patriarcado no que se refere a essa questão da violência contra a mulher é exatamente a imposição dessa dominação do homem sobre a mulher, e para isso a violência é legitimada. Porque para eles é uma forma de manutenção desse domínio. E às vezes é a própria realidade que passou na família dele. Que passou, né? Que viu o avô fazendo com a avó, o pai com a mãe. Em 2020 a situação é essa. Imagina nos anos 80, 70, que é quando foi a infância desse autor. Perfeito, Abner. Porque você pensa o seguinte, quando a gente fala de violência doméstica, eu acho que a gente tem que puxar muito essa parte histórica. Nós vivemos tempos que as mulheres sequer eram consideradas sujeitos de direito. Que aí eram tidas como Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem que entender que nós precisamos muito. Não adianta eu simplesmente prender o seu João. Seu João vai ficar preso? Vai. Existe prisão perpétua no Brasil? Não. Nosso sistema prisional, ele alcança a ressocialização que se prega. Falou em sistema prisional, a gente se treme todinho. Então, o que acontece? Adianta eu só aplicar a questão da responsabilização e da punição? Não. Não tem prisão perpétua. Exatamente. Só vai ser temporária, né? Só aquele tempo que ele tá dentro da prisão, a mulher que foi vítima, ela vai ficar tranquila, mas sabe que daqui a um tempo ele vai sair e vai continuar com a mesma mentalidade. E aí a gente entra em ressocialização. E pensa o seguinte, olha só, seu João vai ser solto. Sim. Ok. Seu João pode voltar a se relacionar com a Dona Maria? Pode. E provavelmente vai, né? Pode, e muitas vezes vai. Como eu tô falando, gente, eu não tô falando de um crime de furto, de roubo, eu tô falando de crimes que envolvem vínculos. E, por exemplo, ele pode não se relacionar mais. Dona Maria falou assim, não, eu quero romper esse ciclo de violência, eu não quero mais ficar com ele. É um direito de Dona Maria. E aí, o que acontece? Só que seu João tá na sociedade, ele tá vivendo. Ele vai se relacionar com Dona Joana, com outras Donas Marias, com Dona Ângela, com Dona Paula, com o que ele quiser. E aí, o que acontece? Ele vai praticar de novo essa violência se a gente não trabalhar na desconstrução. Isso. Por isso da importância hoje de quando falamos de violência doméstica familiar contra a mulher, nós trabalharmos em cima, e isso não é polícia só, porque polícia, como você bem falou, se pensa polícia só como repressão. Sim. Mas não, eu falo em nome da nossa divisão, aqui nós pensamos na sociedade. Nós temos que pensar na sociedade. E aí são todos os órgãos. É a polícia, é o judiciário, o Ministério Público, a defensoria, é a sociedade como um todo. Porque esse trabalho, hoje nós estamos fazendo esse trabalho aqui.
Esse programa que nós estamos gravando aqui, nós estamos exatamente fazendo o quê? Juntos, pensando e refletindo uma situação que está posta na sociedade, no mundo. Os números não mentem. Diariamente, eu escuto às vezes as pessoas falando bem assim, doutora, agora está falando muito, né, de violência contra a mulher. Está falando não, está falando muito pouco e ainda sem qualidade por vezes, porque não adianta, nós precisamos falar, levar esses diálogos de uma maneira que nós consigamos trabalhar com a prevenção, que nós consigamos desconstruir esses valores machistas existentes na sociedade. E isso tem que ser com os investigados, isso tem que ser com as crianças e adolescentes. Nós precisamos discutir isso na sociedade como um todo. Você tem que levar para o adolescente a discussão do que é um relacionamento abusivo. Ideia de posse. Ideia de posse. Hoje, né, tratando de cultura, o cara vê, a criança vê o pai agindo e reproduz. De uma forma machista. E reproduz. E até a filha, a menina vendo e falando, eu tenho que ser assim com meu marido. Exatamente, porque o que acontece? Se impõem papéis pré-estabelecidos, porque a questão do machismo ele é estrutural e estruturante. E se impõe papéis. E assim, são coisas, a gente assim, vê exemplos no dia a dia que a gente tem que parar e refletir. Por exemplo, isso tem que ser feito na criação dos filhos. Pega exemplo de casais que têm filho mulher e homem. Aí, a menina, a ela imposta as obrigações e tarefas do lar. O menino não, ele pode sentar ali e jogar videogame. Isso tá certo. Por quê? Não, a responsabilidade é igual de todos. Então, isso perpassa, é estrutural. Isso perpassa pela educação, isso perpassa por tudo na sociedade. Então, nós temos que levar essa discussão em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Isso tem que ser discutido nas escolas, nas igrejas, nas empresas, no trabalho, na roda de conversa com os amigos. E é muito assim, por vezes, como a gente vive essa questão desse machismo posto, e por vezes as pessoas falam, não, eu não sou machista, e os atos, né, desse homem é machista, ele não se vê, inclusive, isso. Sim. E o que acontece? É muito difícil, por vezes, até para o homem, a mulher ter o espaço de fala. Quando a mulher está tendo um espaço de fala, eles querem ainda desmerecer, desconstruir, desprestigiar, falando que é mimimi. Meu amigo, não é mimimi, você não passa por isso. Então, a gente precisa começar isso em todos os locais. E aí, eu entro um pouquinho para vocês explicando do trabalho que a gente realiza aqui na nossa divisão. É isso que eu queria falar agora para o ouvinte. A doutora Cláudia, ela tem um projeto, né? Ela toca um projeto frente à Delegacia da Mulher, não é isso, doutora? Que é o projeto Homem que é Homem. Isso, o que acontece? Como que funciona esse projeto? Pra gente antes, entender. Eu só queria comentar que eu fiquei totalmente apaixonada pela doutora Cláudia numa palestra que eu fui, que era sobre delegado, se eu não me engano, era para falar sobre a carreira de delegado. Porque ainda tem muito na sociedade essa noção de polícia no geral, mas polícia é sempre repressivo, polícia não tem que respeitar nada, que isso, que aquilo. Então eu fiquei totalmente encantada com esse projeto, porque é isso, a polícia ela é para proteger, não necessariamente com repressão, mas prevenção também. É isso aí, ao contrário que as pessoas pensam e por vezes constroem imagem, só vem polícia como repressão e por vezes até sempre uma fala pré-estabelecida como violadores de direitos humanos. Que é isso? Eu sou delegada com muito orgulho, com muito carinho, com muito amor. E eu fiquei então totalmente encantada. Nós somos, por vezes, até pelo papel, pelo calor da emoção no flagrante, por exemplo, até o primeiro garantidor dos direitos. Porque, por exemplo, um dos maiores bens é a liberdade. Você imagina... Não tava como mais leve. Não, a gente precisa, Abner. A gente precisa muito desconstruir isso. E olha só, só se pensa em repressão. Polícia prendendo... Sim, nós temos esse papel, até pela função constitucional que nos é dado. Mas nós trabalhamos de maneira preventiva também. Então, lá na nossa divisão, como eu disse para vocês, a repressão é necessária quando falamos de violência doméstica e familiar? Sim. Sim, se faz necessária, por vezes, precisamos trabalhar até com a questão de entendermos e repassarmos a questão da responsabilização pelos atos. Só que não adianta só repressão quando falamos de violência doméstica. E aí, o que acontece? Nós temos um projeto na nossa divisão que se chama Projeto Homem que é Homem. Esse projeto funciona desde 2015 aqui no nosso estado.
ele foi criado, pensado e idealizado pelas nossas psicólogas e assistentes sociais que são policiais civis. E aí, elas pensaram exatamente nessa abordagem que vai além da repressão. É a polícia pensando na prevenção. E esse projeto hoje, ele é realizado por esse corpo técnico que é qualificado, que recebeu qualificações específicas para trabalhar com homens autores de violência por meio de grupos reflexivos. Então, ele é realizado por esse corpo técnico junto com as nossas delegadas especializadas de atendimento à mulher. Uma das nossas delegadas da divisão é coordenadora do projeto, a doutora Natália Tenório. E junto com essa equipe técnica e as demais delegadas, nós trabalhamos com esse enfoque de trabalhar com esse homem de autor de violência por meio de um grupo reflexivo, visando a desconstrução desses valores machistas e visando ter um resultado muito mais amplo. Então, o que acontece? Esse homem ele vai responder criminalmente pelos seus atos. Ele vai para a delegacia, ele vai responder o inquérito policial se ele praticou um crime, mas ele vai ser encaminhado para o projeto. Nesse projeto, ele vai passar por 8 encontros. O primeiro encontro é sempre realizado por uma das nossas delegadas, que vai ter o enfoque da responsabilização. Como eu disse para vocês, por vezes eles não se enxergam o autor de violência. Mostrar que aquilo é violência, que aquilo configura crime, quais são as consequências, o que a Lei Maria da Penha veio trazer, o que é a medida protetiva, as consequências do descumprimento da medida protetiva, que hoje é crime. Então, tem o enfoque da responsabilização. A partir do segundo encontro, entra um corpo técnico das nossas psicólogas e assistentes sociais, onde vai trabalhar com esses homens autores de violência por meio da desconstrução. Você vai dialogar com eles e ouvir também. É um espaço de diálogo, de fala, de escuta, porque isso é muito importante quando falamos de desconstrução. Sim. Nós estamos falando de desconstrução de cultura. Então não é imposição, é mostrar que aquilo está errado de uma maneira que você mostra fatos, que você dialoga, que você desconstrui. Então você vai ali dialogar sobre masculinidade tóxica, mostrar que esses velhos conceitos que homem que é homem não chora, homem que é homem não demonstra sentimento, está totalmente errado. Isso não vai mexer, por exemplo, uma das coisas que alguns têm a preocupação com a questão da masculinidade deles. A gente não está falando de gênero, a gente está falando de masculinidade, a gente está falando de respeito e igualdade. É isso que a gente precisa. E aí são feitas dinâmicas, a gente fala, vê vídeos. Então, isso, no final dos 8 encontros, o resultado é muito incrível. Porque eles deixam os depoimentos deles, a maioria fala que queria mais encontros, e eles falam que eles se transformaram. E essa transformação ela é efetiva, porque nós acompanhamos, para ver se existe a reincidência. Porque a grande probabilidade de um homem que não passou por um grupo reflexivo, simplesmente foi preso e solto, de reincidir é grande. Agora, quando a gente fala de um homem que ele foi responsabilizado, sim, mas ele passou por um grupo reflexivo, é mínima. A nossa reincidência é quase 0 dos homens que passaram pelo grupo. Então, isso pra gente é um motivo de muito orgulho. Nos encanta. E acho para a sociedade. Deixar claro aqui para o nosso ouvinte o que é reincidência, né? Você voltar a cometer o mesmo crime, não necessariamente contra a mesma vítima, mas o mesma figura típica. Perfeito, Abner. Então, assim, isso pra gente é muito importante. É um resultado real. Sim. É um resultado sentido. E isso pode ser feito por todos. Os grupos reflexivos não necessariamente precisam ser só com os autores, né, da violência. E pode ser feito, por exemplo, pelo judiciário. Por exemplo, Vitória. A Vara de Vitória já tem grupo lá dentro acontecendo. Então, o que acontece? No Brasil, como todo, nós temos vários estados que já tem grupos reflexivos, São Paulo, no Nordeste tem vários que já possuem. Isso é muito fantástico. Isso pode ser feito pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelo Judiciário, pela Polícia, pela sociedade. Essa questão desse diálogo, dessa desconstrução, de levar esse tema para todos refletirem e pensar. Hoje a gente está fazendo isso aqui. Sim. Pensa o seguinte. Isso que eu queria entender. A natureza do projeto é a desconstrução baseada na pessoa que cometeu o delito e que pagou, ou eu posso exportar esse formato, por exemplo, para a criança da escola já crescer com esse conceito, porque me parece muito óbvio cortar o mal pela raiz, digamos assim. Perfeito. Porque é o papel da escola fazer isso. Da mesma forma, quando eu frequentava a escola, tinha uma discussão muito grande na época sobre
AIDS e drogas, que era o do momento. Então, tudo quanto é palestra sobre AIDS e droga, televisão, AIDS e droga. Por que não uma campanha assim? Sim. Também não sei se existe, né? Vai que existe. Mas me parece que não. As escolas preocupadas com isso, porque é algo que machuca, digamos assim, a sociedade e impede a sociedade, por exemplo, de formar profissionais como a senhora, que é uma mulher e poderia estar num relacionamento abusivo e não desempenhar o papel que está desempenhando. Né? Um papel importante para a sociedade. Sim. Né? É isso que eu quero dizer. Então, quantas mulheres estão nas escolas hoje, que são meninas, que vão crescer e podem ter um futuro promissor e não tem porque são vão mulheres ser e homens. Pensa nisso, Guto. Imagina, isso tem que ser dialogado com todos. Lógico, quando a gente fala de um modelo de um grupo reflexivo com esse enfoque que a gente está falando, ele pressupõe um número de encontros, mas essa questão desse trabalho com a prevenção, ele pode ser feito por todos, pode ser feito pela sociedade civil como um todo, isso pode ser feito em grupo de amigos, isso pode ser feito das faculdades, isso pode ser nas igrejas, nas escolas. Imagina isso, a gente precisa desse diálogo, a gente precisa levar isso. Esses dias eu recebi lá na divisão um grupo de pastoras, eu achei muito legal a iniciativa delas, porque elas conversaram comigo, doutora, por vezes isso nunca era debatido na igreja. E por vezes também as mulheres não tinham voz. Sim. E hoje elas são pastoras, elas estão com a palavra. E elas falaram, nós queremos discutir isso, levar esse diálogo para todos refletirem. E elas foram lá se informar. Aí elas pediram a explicação da lei, as portas de entrada, porque quando nós falamos de um atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar, a própria lei é muito clara, esse atendimento deve ser feito em rede. Então, por exemplo, não necessariamente a polícia é a primeira porta de entrada. Pode ser que a mulher não queira começar registrando boletim, ela queira, por exemplo, começar indo à prefeitura, que tem o CRAS, o CREAS, tem um atendimento psicossocial, e ela queira estar ali, indo romper esse ciclo por meio de um atendimento psicossocial maravilhoso. Pode ser por meio da defensoria. Então, nós temos que... A mulher tem várias portas de entrada. Então, isso foi explicado para elas. E isso, elas falaram, nós vamos discutir isso dentro da nossa igreja. Olha que bacana. E o que é mais fantástico disso tudo? Além de não só pensar... Vamos falar do nosso grupo, do Homem que é Homem. A questão da não reincidência, né, que ela acontece, ela é praticamente zero. Esses homens são multiplicadores. Sim. Eles estão inseridos na sociedade. Vai passando para os amigos. Eles vão pro futebol, eles vão sentar com a roda de amigo, vão estar com a família, eles vão conhecer outras pessoas, vão se relacionar. Eles estão inseridos na sociedade. E o mínimo é muito, isso que é bom lembrar. Muito. Porque às vezes o fato de um grupinho... Lógico que uma mudança cultural não é uma coisa fácil. Mas o pouquinho de homens que conseguem, que não reincida, que muda uma mentalidade, um público que vai escutar esse podcast e mudar essa mentalidade, reproduz, não reproduz determinadas piadas isso que são machistas. São machistas e naturalizadas. Sim, e naturalizadas. Você percebe esse machismo naturalizado. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo desconstruir. Não é que seja utópico essa desconstrução cultural. É uma desconstrução difícil, mas de exemplos como policiais, como todas as delegadas, assistentes sociais, são exemplos vivos que a gente pode conseguir mudar, sabe? Basta a gente querer e dar cara a tapa. E eles citam isso no grupo. Você tem ideia até tem relato das nossas psicólogas contando pra gente, por exemplo, relato deles. Depois de um tempo já estavam no projeto de chegar ao homem e falar assim, olha... Esse final de semana, eu fui no futebol. E aí o meu amigo chegou pra mim e falou que ele tinha recebido a intimação de medida protetiva. Que ele ia lá e ia dar uma coça da ex-mulher deles. Eu falei pra ele, primeiro, as consequências da medida protetiva. Segundo, que ele tá errado. Que ele não tem direito de tomar coça da ex-namorada dele. Porque ela tem o direito, isso aí, de não querer continuar com ele. Olha isso. Ele já estava se tornando... Ele já era um multiplicador. Sim. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui, somos todos multiplicadores. A gente pode levar... Você pode chegar em casa e dialogar isso com seus pais, com o irmão, com um conhecido. Você pode... E assim por diante. E quem está nos ouvindo aqui também, igual a Diana falou, da mesma forma. Vai pensar, vai desconstruir. E mudança cultural não é fácil. Não é assim. É isso que eu ia falar. Ela pressupõe esse trabalho. E nós temos que começar. Não adianta ficarmos parados esperando uma mudança. Mudança de mentalidade social às vezes leva gerações, né? Sim. E está me parecendo ser esse movimento, assim,
tanto o movimento feminista em si, quanto esses movimentos de apoio a essas causas e até de propaganda para que a mulher denuncie, tem crescido muito rápido, né? Igual a senhora falou, não de uma forma que a gente gostaria, né? Mas porque tem crescido muito porque isso. já acontece muito, mas está me parecendo muito rápido. Não sei se por conta desse fator multiplicador que a senhora falou, que é realmente muito eficaz, mas o fato de 8 reuniões, como a senhora citou, gerar um nível de reincidência quase zero, isso me traz a sensação de que não é algo consciente. É por isso que às vezes eu tenho dificuldade com o feminismo, de tratar o machista como uma pessoa que tem consciência daquilo que ele está fazendo e faz porque tem prazer em fazer. Claro que existem em todas as situações as pessoas que cometem crime, a psicopatia está aí para isso. Mas o que a senhora trouxe aqui para a gente agora me faz pensar que é algo inconsciente, porque o cara participa de uma reunião e fala, puta merda, eu realmente estava errado. Não é inconsciente. Por isso da importância da responsabilização. A pessoa tem consciência, ele não é vítima de uma sociedade machista, não ele é autor. Falando que ele é vítima. Sim, mas o que me parece que ele faz porque foi ensinado assim. Mas por isso da importância da desconstrução, porque foi construído. Mas hoje em dia, com a evolução dos tempos, foi se mostrando que existem consequências e a pessoa praticou porque ela quis. A diferença é ele entender a responsabilização dos seus atos e entender a importância de desconstruir isso. Que isso está errado que ele aprendeu, da forma que ele aprendeu. Isso é muito, pois é, isso é muito importante. E como você falou, é uma mudança, quando a gente fala de mudança cultural, a gente está falando de gerações. Exatamente. Para frente. Lógico, já se mudou, já se teve muitos avanços? Sim, teve. Mas ainda precisa de muito mais. Esses dias eu estava conversando com uma psicóloga e ela fez um estudo analisando essa questão, exatamente dessas mudanças, desses movimentos, desse diálogo que está tendo. Mas, pelos estudos, isso feito em âmbito mundial, que vários psicólogos, vários estudiosos, eles têm feito, eles falam o seguinte, que as mudanças de fato mesmo, de uma sociedade com igualdade de fato, respeito de fato entre homens e mulheres, porque é muito lindo estar lá na Constituição, homens e mulheres são iguais perante a lei, se essa igualdade tá escrito na é isso aí, se essa igualdade é meramente formal, ela não é material, a gente precisa que ela seja material. Então, esses estudos mostram que essas igualdades vão ser de fato sentidas lá para 2090 e pouco. A gente bobeando não vai ter nem livro. A gente está trabalhando para gerações futuras. Eu acho que as coisas estão caminhando muito bem. Amém. E que vai continuar. Não, mas é sério. Eu, por exemplo, eu tenho uma criação extremamente machista. E eu, depois da minha vida adulta, eu entendi o que era certo e o que é errado. Entendeu? Então eu acho que o meu processo de desconstrução pessoal, ele aconteceu na vida adulta. Sim. Então, como eu não sou caso único aqui, como isso está difundido aí pela sociedade do Brasil, fora o mundo fora. Eu acho que o machismo é até com as mulheres, por conta da sociedade. Então a gente vai desconstruindo com amigos que pensam de forma diferente. O fato interessante é a conversa, sabe? É o diálogo. Porque você desconstrói no diálogo, sem ser uma imposição. De conversar, de entender o lado e falar, putz, realmente, isso aí não tem sentido em falar. Por que mulher não pode estudar? Entender que essa banalização não pode ocorrer. Sim. E esse a gente tem que levar para a sociedade como um todo. Pensa nisso. A gente está falando de crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pensa isso também em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Imagina quantas mulheres são vítimas de crime contra a dignidade sexual no Brasil e no mundo, por dia. Vítimas de estupro, de importunação sexual, por exemplo, em ônibus, em festa de carnaval. Cara, você pegar uma mulher que é vítima de violência sexual, um estupro, por exemplo, é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer. Fere o corpo, fere a liberdade, fere a dignidade sexual dela. E aí você pega o seguinte, uma mulher depois que sofreu uma violência absurda, tamanha dessa, ela por vezes sofre uma nova violência. Porque alguém vai chegar pra ela e vai falar assim, mas olha só essa roupa que você estava vestindo, né? Olha, por que você estava nesse lugar sozinha? Como se a mulher tivesse dado causa. E esse raciocínio não é aplicado por homem. Eu falo sempre isso. A gente mora num lugar de praia. Por exemplo, o homem pode ir na praia correr de sunga? Pode, a mulher pode correr de biquíni. Você já viu alguma manchete de jornal falando bem assim? O homem estava fazendo corrida na praia, no momento que foi abordado por uma mulher, levado até o matagal, estuprado, esquartejado e morto.
Nunca vi. Foi o caso do assédio também que teve esses dias atrás, né? Da moça no Uber. É isso aí. Que o motorista do aplicativo falou que ela tava com short? Com short igual da Anitta. Uma menor de idade. E por isso ele assediou. Criança. Então, mas o que ele fez? Eu não vi. Ele assediou ela. Ficou assediando, ela filmou. Ele começou a falar bem assim, nossa, mas você é muito linda. Aí quantos anos? Aí falou, eu poderia ser seu namorado. Ela, nossa, mas você tem idade pro meu pai. Ela tinha acho que 14 anos ou 13. Aí ele, mas eu faria coisas com você que seu pai não faria. E ela filmou. E ela tava filmando. Só que imagina uma... E ele em mídia, assim, na reportagem. E ele na reportagem largou essa, falando que ele assediou mesmo, porque ela tava com short tipo Anitta, com a perna aberta. Aí você pensa, um caso de estupro, um caso de um falando. Assédio como esse, aí você, uma importância sexual como é, aí você fica pensando o seguinte: gente, ainda está se culpabilizando a mulher. Que sociedade é essa que está vivendo? Então vamos parar para pensar, igual eu falei, isso é feito com o homem? Não, por que você está fazendo com a mulher? Tá errado. Para com isso. A gente tem que parar de falar, igual eu falei, de ter igualdade pregado só na Constituição bonito, todo mundo falar em igualdade, nós temos que aplicar a igualdade na prática. E isso é com todo mundo, não é com homem e mulher, é com todo mundo. A palavra-chave é respeito. Nós precisamos entender que para vivermos numa sociedade com igualdade de fato, nós temos que ter respeito. É respeito sobre todas as pessoas, é respeito sobre as opções das pessoas, sobre o gênero. É isso, espaço do outro, liberdade do outro, corpo do outro. Sim. Então isso precisa muito, o conceito. Na hora que essa fala, palavrinha óbvio, né? é isso aí. É uma coisa tão simples. Tão simples, mas que infelizmente que nós vemos que ainda nós vivemos com muito desrespeito na sociedade. Sim. Então nós temos que buscar muito isso. É isso, eu espero de alguma forma a gente ter duas coisas. Primeiro, ano passado eu tive a oportunidade de ver um acordo da STJ. A senhora citou que a Lei Maria da Penha, ela prevê que a abordagem da vítima vai ter o tratamento especial de vários profissionais com especialidades diferentes. Ela vai ter que ser apoiada, isso, atendimento em rede. O STJ entendeu que uma mulher que fica afastada do trabalho por estar sofrendo ameaça de violência ou a violência em si, por isso ela tem, pelo risco de vida que ela corre, ela fica sem trabalhar, a STJ entendeu que ela pode ter direito a um benefício análogo ao auxílio-doença. Ou seja, ela vai ficar em casa e vai receber se ela for segurada do INSS, né, receber o auxílio-doença, que é como se fosse doente. Ela está impedida de trabalhar por uma situação alheia a ela, que é, no caso, a violência. O que acontece? Tem casos, você falou essa questão de elas estarem impedidas, às vezes não conseguem nem ter o conta. Você tem ideias, tem mulheres que elas passam por um risco iminente mesmo. Tem que sair, né, mudar de cidade. Por exemplo, nós temos uma casa-abrigo aqui no estado, que ela fica num local sigiloso exatamente para receber mulheres vítimas de uma situação dessa, por exemplo, de um risco iminente de ter sua vida ceifada. E aí você imagina, ela tá ali porque ela precisa de uma proteção naquele momento para ela não ser morta. Então são casos que eles acontecem no dia a dia e que afetam o cotidiano da vítima, da vida dessa mulher, que é vítima dessa violência tamanha que ainda existe na sociedade. Outra coisa também que eu gosto muito da abordagem econômica do direito, né? Ter essa interseção entre economia e direito. A gente está perdendo tempo, né? O país está perdendo produtividade, a gente está ficando mais pobre porque a gente tem uma pessoa, às vezes, impedida de estudar, impedida de ter ser uma profissional para a sociedade, entendeu? A gente está perdendo o dinheiro que é pago aqui para a nossa delegada. Ela podia estar investigando outra coisa, outro fato típico, mas ela está ensinando o rapazinho que ele não tem que bater nos outros, entendeu? Olha o dinheiro dela, das outras profissionais envolvidas nisso tudo, sendo gasto, não à toa, porque, entendeu? Mas não deveria estar sendo gasto se a gente tivesse um mínimo de educação. Exatamente. A produtividade, o contribuinte podia estar, esse dinheiro está sendo investido de outra forma, mas está sendo gasto com uma coisa... Educação básica. Nós precisamos... Deveria ser básica, né? Por isso que nós precisamos dessa transformação social, cultural. É muito importante. Então, mais uma vez eu agradeço, assim, de estar aqui, porque é muito bacana poder passar o programa de vocês, isso, e a preocupação de vocês de levar a reflexão de todos, ao conhecimento de todos, uma temática de extrema importância, assim.
Então, assim, eu só tenho a parabenizar mesmo o programa de vocês Obrigado. por ter essa sensibilidade e de se preocupar com um tema de extrema importância como esse. Obrigado, senhora. Só para, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta, assim, da sua experiência nesse meio, porque eu sou um eterno pessimista quanto ao direito penal, vocês vão me desculpar. Eu, para mim, o preso, eu fico muito feliz em ver que a taxa de reincidência é quase zero, né, com relação a esse projeto. Mas quando a gente começa a escalonar os crimes, nem que seja pelo peso que ele tem na sociedade. Por exemplo, o estupro é uma coisa muito mais pesada do que uma agressão verbal, por exemplo. Como que a senhora enxerga essa divisão? O autor do estupro, o cara pegou e estuprou a mulher, como a gente já viu até aqui nessa mesa, um convidado falando pra gente, que o estuprador, às vezes, quando vê que a mulher está sentindo prazer, ele já não tem mais prazer. Porque o prazer dele é realmente aquele ato forçado, aquela adversidade, aquela resistência ali. E esse cara, na minha cabeça, ele não tem conserto, não tem jeito, sabe? É muito diferente do homem que prende a mulher em casa. Por exemplo, casos que eu já fiquei sabendo, sai de casa e tranca a porta e leva a chave. Para mim, isso, pelo amor de Deus, me entenda, é mais leve do que o cara que comete um estupro, que bate, que passa com um trator por cima da namorada, da esposa, não sei. Pra mim, eu sou muito desesperançoso nesse sentido, sabe? Como que a gente consegue alcançar essa pessoa? Ou a senhora acha que ela não tem jeito? Isso vai depender do caso concreto. Eu acho que não tem uma resposta pronta para sua pergunta, porque isso depende muito da análise do caso concreto. Assim, o que a senhora viu de 2007 para cá, digamos assim, não como um leigo que eu sou. Então, mas ele quer matar fala a verdade. Mas a minha resposta é exatamente nesse sentido, porque eu acho que não tem uma resposta pronta. A senhora já viu estuprador cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, mas, assim, a senhora já teve essa experiência de falar, olha, o estuprador hoje está ressocializado. Tá falando do estuprador de construção carnal mesmo. Eu nunca tive esse feedback, então eu não posso te dar uma resposta pronta de uma coisa que eu não tive um feedback, assim, de falar. Porque geralmente depois que encerra a investigação, num caso desse, por exemplo, de um estupro, já não passa pela senhora. Vai passar se tiver reincidência. E são, sim, inúmeros casos que voltam a reincidir. Então, assim, vai depender da análise do caso concreto. Eu acho muito difícil, assim, a gente fazer uma análise específica, assim, de um caso, assim. E o direito penal também não consegue dar resposta a tudo. Igual esse caso de pessoas que sofrem de alguma psicopatia, é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar, assim. Teve uma época que eu surtei pesquisando isso e querendo entender. Nem sempre o direito penal consegue dar resposta, nem sempre tem uma resposta. Porque às vezes a pessoa sofre de algum transtorno mental que ela realmente não consegue viver em sociedade. Só que a questão é que a gente entra em um outro ponto, que eu já acho que é no âmbito de pesquisa, que vale a pena, que seria, ok, ele não pode viver em sociedade, mas o nosso direito penal não permite ele ser cerceado da liberdade para sempre. Sim. Então, ele vai ser posto em liberdade a partir de um momento. Uma hora ele vai analisar qual que é o grau, por exemplo, que essa psicopatia, ele interfere na questão do discernimento dele do que é certo e do que é errado. Para aplicar uma medida de segurança. Exatamente. Não. Então, é muito específico. Sim. É muito caso a caso mesmo, para você poder analisar, sabe? E ver qual que é o trabalho possível. Mas aí você já está falando já saindo da questão da violência doméstica e familiar. Entender essa prática, assim, a senhora como delegada deve ver muita coisa cabeluda, como falou algumas aqui. Nós vimos casos, assim, que são estarrecedores mesmo, de estupradores em série, que vão fazendo diversas vítimas. Então, é muito difícil. E é o que eu falei, para uma mulher ser vítima de uma violência sexual, um crime como um estupro, é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer, muito difícil. Você receber essa vítima na delegacia, luta é muito difícil. Ainda mais sendo mulher, imaginando que podia. Muito. A fragilidade é muito difícil, assim, que o homem não consegue entender, né? Tem homens que não entendem. A questão do estupro, igual o professor Chamon falou pra gente aqui em entrevista, ele falou que deixa mortas vivas, né? Sim. E a gente não consegue entender, eu confesso. Às vezes, eu não tô no corpo de uma mulher pra sentir como que é a violação.
não somente carnal, mas psicológica, né? Sim, há um As abalo marcas muito grande. Às vezes ela não consegue mais se relacionar de novo, Sim, né, com outra pessoa. muito. Então. É igual tem questão, eu acho que questão o mínimo, sabe? Igual às vezes andar na rua, que a gente tem medo, anda na rua acelerada, que o coração acelera. Tem homem que não entende, fala o famoso mimimi. Mas, gente, vocês não têm ideia de você estar andando numa rua sozinha e ter medo de alguém vir e não só roubar um material. Porque bem material, por mais que seja uma perda e tal, depois você recupera. Mas você imaginar que você pode ser estuprada, pode ser levada. É uma aflição que só quem vive a aflição consegue dizer como que é. E a gente volta ao que a gente falou. Era preciso a gente passar por isso? Não. Era para o quê? Andarmos tranquilamente. Sim, e o Estado tá não gastando dinheiro. preocupados se vamos ter o nosso corpo violentado ou se vamos sofrer algum tipo de importunação sexual, vamos ser assediadas. É muito difícil. Era para valer a regra igual para todos. Sim, Aí sim nós vamos falar igualdade, né? Mas acho que a gente está caminhando para isso. Doutora, eu queria agradecer a senhora por estar aqui com a gente, em nome do Ouvir Direito e em nome da sociedade que eu faço parte, porque é um trabalho muito bonito. Quando eu fiquei sabendo, quando eu tomei conhecimento, e pelas coisas que a gente vê, pelos números que a gente vê, porque eu acho que a gente está numa fase que a gente só acredita no número, a gente já não acredita no que a gente lê, a gente acredita nos números que a gente vê. E o trabalho da senhora é muito importante para a sociedade. Com certeza. A gente espera que com esse programa, a gente, né, graças a Deus, estamos aí com uma audiência para fora do Espírito Santo, apesar da gente ser daqui, que as pessoas consigam ouvir e incorporar um pouco disso, e não olhar e falar, eu vou ler lá, esse tema não me interessa, mas que as pessoas queiram fazer diferença. Ser multiplicador. Né? Ser multiplicadores. Que venham mais diálogos. Seremos pais, seremos parceiros, companheiros, maridos e esposos, e a gente precisa difundir isso para a nossa sociedade ser melhor o mais rápido possível. Não em 2090. É isso aí. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Reitero meu agradecimento ao programa Ouvir Direito pelo convite. É uma honra mesmo, em nome da minha divisão especializada de atendimento à mulher. Nosso trabalho, ele é feito diariamente. Então, assim, eu agradeço muito a minha equipe, que eu tenho muito orgulho dessa equipe. São várias delegadas, são 18 delegadas, assistente social, psicólogo, investigadores, escrivães, agentes, que estão aí dia a dia, lutando, trabalhando, árdua, seriamente, nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Então, uma honra estar aqui hoje, representando a nossa divisão, e podermos dialogar, como eu disse para vocês desde o início, sobre um tema de tamanha importância. E eu espero, sim, que com isso hoje tenhamos vários multiplicadores. E sonho também, assim como vocês, em viver numa sociedade com igualdade de fato entre homens e mulheres. E que o respeito prevaleça. Muito obrigada. Obrigada, senhora doutora. Obrigado. Para o ouvinte que se interessou pela entrevista, que quer conhecer melhor o trabalho da doutora Cláudia, é só ir lá no Instagram, no @Cláudia_Dematê. Se escreve DEMATTE. Cláudia_Dematê. Gente, obrigado pela presença mais uma vez, doutora. Obrigado. E estamos aí, até a próxima. Beijo. Valeu.